Eu peço a você que, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 15 em diante. O trecho é um pouco longo, mas eu não vou me pegar aos detalhes, de forma que nós vamos conseguir, se essa for a vontade de Deus, é claro, completar esse sermão. Nós estamos nessa sequência, no Evangelho de João, e chegamos nessa história tão conhecida de todos nós, a negação de Pedro. A partir do versículo 15. Simão Pedro e o outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos deste homem?" Ele respondeu: "Não sou." Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: "Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse." Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. "Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote?" perguntou ele. Respondeu Jesus: "Se eu disse algo mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu?" Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: "Você não é um dos discípulos dele?" E ele negou, dizendo: "Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: "Eu não o vi com ele no olival." Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Pode tomar seu assento? Meus irmãos, nós estamos diante de uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus, a negação de Pedro. Essa história ela é tão importante, tão fundamental, que os 4 evangelistas registraram. Mateus, Marcos, Lucas e João registraram o episódio em que Pedro negou o nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelista João, ele considera essa história tão importante que ele acrescenta detalhes que os outros evangelistas omitiram. E se você quer saber, o evangelho de João não termina com a ressurreição de Jesus Cristo. O evangelho de João termina com a restauração de Pedro, que nesse texto que está diante de nós, negará o Senhor de forma horrenda. Nós estamos naquela noite sombria, naquela noite em que o Senhor Jesus está a suar gotas de sangue, tamanho a agonia que ele contempla ao ver o cálice da ira de Deus que estava prestes a ser derramado sobre ele. Nós estamos numa noite turbulenta, numa noite horrível, onde seres humanos perversos condenarão o Filho Santo de Deus num julgamento ilícito. Mas por ora vamos brevemente recordar o que aconteceu nesse jardim nessa noite. Nós sabemos que os discípulos vieram com Jesus do cenáculo onde eles estavam celebrando a Páscoa e chegaram ali no jardim do Getsemane, onde Jesus costumeiramente ia com seus discípulos orar. Judas já havia saído para entregar Jesus, e então o Senhor Jesus para no Getsemane e começa a orar ali juntamente com os seus discípulos, e nós temos aquela oração assustadora, onde o Senhor por 3 vezes pede ao Pai que afaste dele, se possível, aquele cálice. Ato 2, Judas Iscariotes chega então juntamente com os oficiais do templo, os guardas do templo, e também com um destacamento de oficiais romanos, cerca de 1.000 soldados romanos, para prender Jesus mais 11 discípulos. Nessa mesma noite, enquanto os soldados estão vindo até Jesus, ele revela a sua divindade.
Ele revela a sua onipotência. Quando Jesus perguntou para eles, quem vocês estão procurando? Eles responderam, Jesus de Nazaré. Jesus disse, eu sou. E imediatamente eles recuaram e caíram todos no chão, tamanho o poder de Jesus Cristo em sua expressão grega, ego eimi. Também nesse trecho o Senhor revela a sua divindade ao mostrar a sua soberania sobre tudo o que ia acontecer com a vida dos seus discípulos. O Senhor Jesus diz assim, já lhes disse que sou eu, então deixem esses homens ir embora. E os discípulos foram embora e João se lembra que isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que o Senhor Jesus Cristo disse em sua oração, que ele não perdeu nenhum daqueles que o Pai havia dado a Jesus. Ato contínuo, o apóstolo Pedro então, ele reage, percebendo que Jesus está prestes a ser preso, ele saca a sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Evidentemente o Senhor o repreende, diz que é necessário beber o cálice e cura Malco. Em seguida o Senhor Jesus Cristo é preso e levado para Anás. Anás, conforme nós vimos no sermão passado, ele era considerado sumo sacerdote, apesar de não ser mais sumo sacerdote. Ele havia sido destituído dessa posição e agora quem estava no sacerdócio era seu genro, chamado Caifás. Anás era um homem muito perverso, um homem muito corrupto, e ele monopolizou o sumo sacerdócio naqueles dias. 5 dos seus filhos já haviam passado pelo sacerdócio e agora está ali Caifás, que era sua marionete. Caifás é o responsável por planejar a morte de Jesus. Nós encontramos já esse planejamento lá no capítulo 5 desse mesmo evangelho. Como nós também aprendemos no sermão passado, o Senhor Jesus foi submetido a um julgamento ilícito, um julgamento irregular às pressas na calada da noite. O Senhor foi submetido a 2 tipos de julgamento. Um julgamento religioso ou eclesiástico e um julgamento civil. No trecho que está diante de nós vamos tratar sobre esse julgamento religioso ou eclesiástico. No próximo sermão, nós vamos estudar sobre esse julgamento civil, quando ele é levado para Pôncio Pilatos. Quando nós olhamos para esse julgamento eclesiástico ou religioso, ele foi dividido aqui no nosso texto em 3 etapas. Em primeiro lugar, uma audiência preliminar com Anás. Então o Senhor Jesus está perante Anás para uma audiência preliminar, onde ele está sendo inquirido, ele está fazendo perguntas para Jesus. Segunda audiência é perante Caifás. Então o Senhor Jesus é levado para Caifás, que era o sumo sacerdote oficial, e ele está também diante dos principais sacerdotes, anciãos e escribas, e ali Jesus então passa por uma audiência. E em terceiro lugar, não mais uma audiência, mas já um julgamento com uma sentença. Ele é digno de morte. Isso acontece diante de Caifás e perante o Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Tribunal daquela época, o Supremo Tribunal em Israel, que condenou Jesus na calada da noite. Nós estamos aqui então na primeira etapa do julgamento de Jesus, o julgamento eclesiástico perante um homem chamado Anás. Como nós já aprendemos no último sermão, Jesus, após ser preso, não foi levado diretamente para o sumo sacerdote Caifás. Ele foi levado para esse homem chamado Anás, que apesar de não ser o sumo sacerdote, era assim que ele era considerado ainda. E aqui pela primeira vez na história, nós encontramos 2 sumos sacerdotes, um oficial e um por consideração. Quem mandava, na verdade, era o Anás, e Jesus é levado perante esse homem. Eu quero que você entenda, irmãos, que João, ele está contando para nós 2 histórias paralelas. Sabe quando você está assistindo um filme, e o filme, uma hora ele conta a história de alguns personagens, e de repente ele corta do nada e leva você para uma outra história paralela, e depois volta para essa história. É isso que João está fazendo com a gente. Nós estamos diante de 2 histórias que estão andando simultaneamente. Por um lado está acontecendo o julgamento. O Senhor Jesus está sendo submetido a esse julgamento religioso, essas audiências religiosas. E ao mesmo tempo, Pedro está ao lado de fora, contemplando a distância, e ele vai negar Jesus. Essas 2 histórias, elas acontecem simultaneamente.
Agora eu quero que você mentalize nesse momento o que aconteceu naquela noite. Eu gosto muito de entrar no personagem e viver a realidade do personagem, para entender o que se passou naquela noite e o que Pedro sentiu naquela noite, os seus temores. Mentalize comigo. O Senhor Jesus agora está diante dos seus discípulos, sendo amarrado. E você é um dos discípulos de Jesus. A sua esperança messiânica foi para o vinagre. Estão levando Jesus Cristo embora. Você tentou reagir com uma espada, mas o Senhor não usou o seu poder da palavra para mais uma vez repreender ou jogar aqueles soldados no chão. E agora você contempla o Senhor Jesus sendo preso. O texto que nós estudamos no sermão passado nos revela que os discípulos abandonaram e fugiram. Então todos eles fugiram, então você também está correndo ali. Mas agora João nos revela que após eles fugirem, Pedro e João não ficaram tão distantes. João consegue entrar para dentro do pátio do sumo sacerdote. E Pedro está acompanhando à distância. Então essa é a cena. O Senhor Jesus foi preso. Você está vendo ele sendo levado para a casa de Caifás, que ficava no mesmo terreno da casa do sacerdote por consideração Anás. E você está do lado de fora acompanhando tudo isso, sem saber o que é que vai acontecer com o seu Senhor. Nesse trajeto de quase 1 quilômetro, do jardim do Getsêmani até a casa do sacerdote, ou do sumo sacerdote, nesse trajeto, João consegue entrar, Pedro fica do lado de fora, conforme podemos perceber nos versículos 15 e 16. Simão Pedro e o outro discípulo estavam seguindo Jesus. Esse outro discípulo é João. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. João entrou, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça, a encarregada da porta, e fez Pedro entrar. Veja, João, ele de alguma forma era conhecido do sumo sacerdote. Nós não sabemos a causa desse conhecimento. Aqui algumas especulações. Talvez porque ele era parente do sumo sacerdote. Outros dizem que por conta da empresa do seu pai de pescado, que era bem conhecido na época, entende-se, acredita-se que a família de João era que abastecia o palácio de Caifás e de Anás. São só especulações que não mudam em nada os fatos. O fato é que Pedro foi colocado para dentro do palácio por João. E ele fez isso através de uma moça, que era responsável por cuidar da porta, que dava acesso ao pátio, que dava também acesso à casa de Anás e de Caifás. E essa moça, quando ela está abrindo a porta para Pedro, ela olha para Pedro, Pedro está temendo de medo, se coloca no lugar dele. Ele tentou matar o servo do sumo sacerdote. E agora Jesus está sendo levado para a casa do sumo sacerdote. Você é um perigo. Você tentou matar o servo do sumo sacerdote minutos atrás. E agora você está indo em direção à casa do sumo sacerdote. Então imagine o medo. Pedro ali meio escondido, meio nas sombras. Mas ele quer ver Jesus, ele quer saber o que vai acontecer. E João então pede para que essa moça o ajude. E quando ela abre a porta, ela reconhece Pedro, veja aí. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Você não é um discípulo dele? Como nós podemos perceber no nosso texto, pela primeira vez então, Pedro nega Jesus Cristo, dizendo: não sou. Pedro está abertamente mentindo e negando o seu Senhor. Está dizendo claramente: eu não sou discípulo desse homem. E após dizer isso, ele adentra ao pátio do palácio. João relata que naquela noite fazia muito frio. Lembre-se, isso aconteceu no mês de abril. Naquela região é tão frio quanto aqui, no mês de abril. E tudo isso está acontecendo depois da meia-noite já.
Já está tarde, madrugada, estava muito frio. Então os oficiais, os guardas, estavam ali numa fogueirinha se aquecendo. Pedro, quando ele entra, João continua a sua caminhada, vai para dentro, e Pedro fica do lado de fora ali se aquecendo na fogueira junto com os guardas que estavam ali. Mas o que João quer com essa informação? Por que João quer nos informar que existia uma fogueira, que existiam guardas e Pedro estava ali se aquecendo? Lembre-se, um filme ele corta de uma cena para outra em cenas assim, que não faz muito sentido, para fazer sentido lá na frente. Então é importante que você guarde essa cena. João ajuda Pedro a entrar no palácio. Pedro, ele vai para a fogueira e fica ali na moita, escondidinho, se aquecendo. E quando ele está ali, Pedro é reconhecido também como um discípulo de Jesus. Enquanto isso, o Senhor Jesus está onde? O Senhor Jesus já está na parte interna do palácio de Caifás. E ele está ali passando por aquela inquirição, está passando pela audiência preliminar. Vejamos como Anás interrogou o nosso Senhor. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Ele interrogou Jesus acerca do que ele ensinava e acerca dos seus discípulos. O que Anás queria aqui? Anás estava procurando algo para condenar Jesus em suas palavras. Essa era a sua intenção. Ele queria pegar Jesus nas suas palavras ao dizer o que ele ensinava. Vale lembrar que lá no capítulo 5, após o Senhor Jesus curar aquele paralítico, após afirmar claramente a sua divindade, eles começaram a perseguir Jesus Cristo, porque ele disse que ser igual a Deus. Lá no capítulo 10, a mesma coisa. O Senhor Jesus afirma claramente a sua divindade. No capítulo 8, quando ele disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou, eles pegaram em pedras para matar Jesus, e eles já estão conspirando a morte de Jesus desde o capítulo 5, e agora Anás está nessa tentativa maligna de pegar Jesus em suas palavras, e ele pergunta sobre os seus ensinamentos e sobre os seus discípulos, que eram muitos. Evidentemente o Senhor não cai na armadilha de Caifás. Ele não cai e não fala absolutamente nada sobre os seus discípulos e nada sobre os seus ensinamentos. E ele responde para eles mostrando que se quer saber o que ele ensina ou prega, basta olhar tudo o que ele disse até aqui. Porque ele nunca fez nada escondido. Ele nunca fez nada nas escuras. E ele disse assim, então, eu falei abertamente ao mundo, disse Jesus. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Todos os meus ensinamentos foram no pátio do templo, a maioria deles. Às claras. Eu nada disse em segredo, disse Jesus. Por que me interrogas? Por que está perguntando sobre os meus ensinamentos? São 3 anos ensinando abertamente. E esses homens estavam algumas vezes lá, vendo, ouvindo Jesus Cristo. Aí Jesus disse assim, pergunte aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Jesus estava sendo acusado aqui. E ele não tinha uma defesa, uma testemunha de defesa para si. Nós vamos ver que nesse julgamento, a posteriori, vai aparecer alguns acusadores, testemunhas de acusação. Mas onde estão as testemunhas de defesa? Aí Jesus então evoca as testemunhas de defesa, seguindo o próprio rito judaico, da lei judaica. Pergunte àqueles que me ouviram. Eles poderão dizer o que eu ensinei. Cadê as testemunhas de defesa? Mas quando Jesus disse isso, não foi mal educado, Jesus foi educado. Mas quando ele disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Deu um bofete no rosto de Jesus e disse, isso é jeito de você responder ao sumo sacerdote? E aí Jesus responde, se eu disse algo mal, denuncie o mal. O que eu falei está errado? Então denuncie. Agora, se o que eu falei é verdade, e por que me bateu? Então é notório que o julgamento de Jesus foi ilegal de diversas formas. Em primeiro lugar, o julgamento que resultava em pena de morte não podia ser feito à noite. Isso era de acordo com a lei deles, não podia
realizar um tribunal num julgamento em que desembocaria em morte. E nós estamos aqui próximo já das 3 da manhã de sexta-feira. E Jesus está ali sendo julgado. Também a prisão de Jesus foi resultado de um ilícito, resultado de um suborno. Judas Iscariotes recebeu dinheiro para entregar Jesus Cristo. Nós vamos perceber também num diálogo que Jesus, a ele foi solicitado se autoincriminar, produzir provas contra si. E isso é ilegal também. Está tudo errado. Nós não precisamos ir muito longe para perceber que está tudo errado aqui. Nós estamos diante de uma fraude. Nós estamos diante de uma conspiração religiosa contra Jesus. Eles já decidiram que vão matar Jesus. Só estão arranjando uma forma de apresentar isso à população. Bom, após essa audiência preliminar com Anás, Jesus agora sim é enviado para o sumo sacerdote chamado Caifás, e isso está no versículo 24. Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas ao sumo sacerdote Caifás. Basicamente, o Senhor Jesus saiu de uma casa, atravessou um pátio longo e chegou na casa de Caifás. Caifás e Anás moravam no mesmo terreno, as casas eram separadas por um grande pátio. E Pedro? Nós não podemos nos esquecer de Pedro jamais. Em Lucas 22, 54, é registrado que enquanto Jesus estava sendo levado para a casa de Caifás, Pedro estava seguindo Jesus de longe, não queria ser visto. João não registra para nós o teor da inquirição feita por Caifás. Nós não sabemos por João o que aconteceu. Mas quando nós recorremos aos outros evangelhos, nós descobrimos o que aconteceu naquela noite. E eu vou recorrer a Mateus capítulo 26, a partir do versículo 57. Veja aí. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunidos os mestres da lei, os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou, sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria, está ali se aquecendo com os guardas. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio, Supremo Tribunal da época, estavam procurando depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Veja a intenção maligna. Estavam até procurando falsas testemunhas, e a Bíblia, o Antigo Testamento, condena isso. Tudo errado. Mas ainda assim o texto diz que eles nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Não foram convincentes. Finalmente se apresentaram 2 que declararam: este homem disse, eu sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-los em 3 dias. Evidentemente Jesus não estava falando do templo, estava falando do seu próprio corpo, conforme nós já aprendemos. E o texto diz que então o sumo sacerdote levantou-se e disse: você não vai responder à acusação que esses lhe fazem? Mas Jesus mais uma vez permaneceu em silêncio. E aí o sumo sacerdote apelou. Ele disse assim: eu exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Que estratégia brilhante. Aqui é uma pegadinha, está tentando encurralar Jesus. É uma pergunta brilhante. Porque se Jesus afirmar que ele é o Cristo, Jesus encontrará problemas com o Império Romano, que não aceita outro Deus, outro rei em Israel. Se ele afirmar que ele é o Filho de Deus, ele encontrará problema com a elite religiosa, que o acusará de blasfêmia, como fizeram outrora. Que sacada de gênio do Caifás. E qual é a resposta de Jesus? Jesus falou a verdade. Ele disse, tu mesmo disseste. E ele continuou, mas eu digo, ele vai acrescentar ainda, eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Ah, agora o bicho pega. Eles esperavam certamente que Jesus ia negar. Eles imaginaram que isso não ia acontecer, mas isso aconteceu. Jesus disse,
é o que você está dizendo. É como você está dizendo. E tem mais, vai chegar um dia em que vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Nesse exato momento, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e gritou, blasfemou, por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia, o que vocês acham? E eles então disseram, é réu de morte, é réu de morte. E nesse exato momento, alguns começaram a cuspir no rosto de Jesus, deram murros, socos, outros davam tapa pelas costas e diziam, profetize-nos, Cristo, quem foi que te bateu? E começaram a zombar do nosso Senhor. Agora, atente, Pedro e Jesus estão sendo inquiridos. Ao mesmo tempo, lá no pátio, na fogueira ou no portão, Pedro foi inquirido. A serva fez uma pergunta, você não é um dos discípulos dele? E Pedro negou diante de uma serva, uma escrava que cuidava do portão. Não era nem um soldado romano, não era nem um oficial do templo, nem um sumo sacerdote. Era uma serva, uma pequena serva. E ele mentiu abertamente e negou Jesus. Agora Jesus está diante da alta elite religiosa, dos maiorais. Sua vida está em risco. E ele fala a verdade, abertamente, diante daqueles homens. O Senhor Jesus, enquanto está ali, sendo esbofeteado, condenado à morte, Pedro estava lá do lado de fora, se aquecendo na fogueira. E aí nós entramos no ato 9, onde Pedro nega o Senhor pela segunda vez. Enquanto Pedro estava se aquecendo naquela fogueira, então perguntaram, você não é um dos discípulos dele? E Pedro negou dizendo, não sou. Quando nós recorremos aos outros evangelistas, nós encontramos um pouco mais de informação sobre essa negação de Pedro. Recorrendo aos outros evangelistas, nós lemos, então lhe disseram, você certamente é um dos discípulos dele, não é? Alguns foram um pouquinho mais ousados, com confiança, e afirmaram assim, sem dúvida você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Vejo que você é um galileu, você tem sotaque de um galileu. Você é um deles, eu tenho certeza, sem dúvida que você é um deles. Você é discípulo desse homem. E Pedro negou, olhando para os outros evangelhos, Pedro disse assim, não sou. Homem, eu não sei a respeito do que você está falando, eu não tenho ideia do que você está falando. E ficou ali praguejando e jurando sem parar. Aí nós entramos no ato 10, nós encontramos a terceira negação de Pedro. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu, eu não vi com ele no olival, lá no Jardim das Oliveiras? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. As duas primeiras negações, elas ocorreram próximas temporalmente falando. Mas da segunda para a terceira, o evangelista Lucas nos diz que isso ocorreu com um espaço de aproximadamente 1 hora. Então Pedro, ao negar Jesus pela segunda vez, continuou ali naquele recinto por quase 1 hora, até que mais uma vez ele foi reconhecido como um dos discípulos de Jesus e o nega pela terceira vez. O que é interessante é que João, ele traz alguns detalhes que os outros evangelistas não trouxeram. João diz que quem questionou Pedro era parente daquele que Pedro havia decepado a orelha. Era parente do Malco, era também um servo do sumo sacerdote, assim como Malco. E esse que está reconhecendo Pedro agora é alguém que é parente daquele que ele tentou matar. Pedro estava em risco aqui. Imagine, você encontra alguém que tentou matar o seu parente na mesma noite, acabou de tentar matar seu parente. De repente você vê ele na fogueira ali. Você vai sair correndo. Olha, imagine o desespero de Pedro.
Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem, em que Pedro cortara a orelha, insistiu: eu não vi você no olival com ele? Eu estava lá, hein? Eu vi você lá, hein? E aí Pedro negou mais uma vez, dizendo: homem, eu não sei do que você está falando. E Lucas registra que enquanto ele estava falando ainda, não esperou Pedro terminar, o galo cantou. E essa foi a terceira negação. Ela foi marcada por dois fatos que destruíram Pedro. Dois fatos aconteceram na vida de Pedro nesse momento que o destruiu por dentro. E enquanto eu me colocava no lugar de Pedro, eu também fui destruído, porque eu fico imaginando o que aconteceu com Pedro. Primeiro fato, um galo cantou. Lucas registra que o galo cantou enquanto ele estava falando ainda. Pode ser que Pedro não tenha se lembrado das palavras de Jesus, eu não sei. Jesus havia dito ainda naquela noite que Pedro negaria 3 vezes. Mas o segundo fato destruiu Pedro por dentro. João não registra, mas os outros evangelhos, um outro evangelista registra que quando o galo cantou, Jesus estava ao lado sendo julgado. Pedro podia ver Jesus. E quando Pedro nega Jesus, o Senhor Jesus olha nos olhos de Pedro naquele momento. Agora, imagine a cena. Imagine a cena. Você acaba de negar Jesus. E quando você olha, Jesus estava lá abaixado, talvez todo ensanguentado, tinha apanhado muito. O galo canta, o Senhor Jesus se vira e olha nos seus olhos. Precisa de mais palavras? Aquilo certamente destruiu Pedro. E nesse momento, Pedro se lembrou certamente do que o Senhor havia dito, lá no capítulo 13, versículo 36 a 38. Simão Pedro perguntou assim ao Senhor: Senhor, para onde vais? O Senhor havia dito: para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele estava falando da sua morte. E aí Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Aí Pedro perguntou assim: Senhor, por que não posso te seguir agora? Se Pedro parasse por aqui, estava tudo tranquilo. Mas Pedro não consegue controlar muito a sua língua. Aí Pedro disse assim: darei a minha vida por ti. Por que eu não posso seguir o Senhor agora? Eu vou dar a minha vida por ti, se for preciso. E aí Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Meus irmãos, que situação difícil essa de Pedro. Ele havia dito que daria sua vida por Jesus. E agora ele está abertamente, por temor à sua própria vida, negando Jesus. Ele negou abertamente o Senhor diante dos homens. Lucas registra que após essa última negação, após o canto do galo, após o olhar de Jesus Cristo, ele saiu dali desesperado e chorou amargamente. Que situação. Que história triste. Que noite sombria para o nosso Senhor. Que história triste envolvendo 2 dos discípulos de Jesus numa mesma noite. Por um lado, nós temos Judas Iscariotes, discípulo de Jesus, que o vendeu por o preço de um escravo, 30 moedas de prata. Entregou aquele que por 3 anos o instruiu, o ensinou, o negou abertamente. Do outro lado nós temos Pedro, também discípulo de Jesus, um dos mais próximos de Jesus. Um que fala demais, corajoso, valente, tentou salvar ali a missão de Jesus, matando Malco, e negou abertamente. Por isso, irmãos, nesse ponto é inevitável a comparação entre Pedro e Judas. Inevitável. Judas teve um fim trágico, porque ele permaneceu no seu estágio de obstinação, de rebelião e sofreu as consequências do seu pecado, que foi a sua morte. Nós sabemos que isso tudo aconteceu com Judas Iscariotes, como já aprendemos algumas vezes aqui. Isso aconteceu porque de fato ele não era regenerado. Você deve se lembrar que lá no capítulo 13, versículo 2, nós somos informados que o diabo havia induzido Judas a trair Jesus. No versículo 10, do capítulo 13,
ele é descrito como um dos 12 que não estava limpo, não estava purificado. Você deve se lembrar que nessa noite, no capítulo 17, versículo 12, o Senhor Jesus, enquanto está orando por seus discípulos, ele ora assim: enquanto eu estava com eles, com os discípulos, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Por isso Judas teve esse fim trágico. Ele não era salvo. E sua obstinação comprovou isso. Mas, por outro lado, nós encontramos um homem impulsivo. Pedro. Alguém que falhou contra o Senhor inúmeras vezes, assim como eu e você. Lá no capítulo 16, o Senhor Jesus, quando ele começa a falar da sua morte, da sua perseguição, que ele tem que subir para Jerusalém para enfrentar a morte, Pedro então resolve falar. E diz que isso não ia acontecer com Jesus. Aí Jesus disse assim: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. Esse é o Pedro, um homem impulsivo. Ainda no capítulo 13, quando o Senhor Jesus se põe a lavar os pés dos discípulos, está lavando os pés de todos, chega no Pedro e ele fala: não, jamais o Senhor vai lavar meu pé. Aqui o Senhor não vai lavar meu pé. Nunca lavarás os meus pés. Esse é Pedro. Falho, age de maneira impensada, assim como eu e você fazemos algumas vezes. Mas a diferença entre eles é gritante. Um, após o galo cantar, chorou amargamente. Foi um choro de arrependimento. Foi um choro onde ele olhou para dentro de si mesmo e viu a besteira que ele fez. Foi um choro de arrependimento profundo. Ele estava experimentando aquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, aquela tristeza segundo Deus. Aquela tristeza segundo Deus que opera para o arrependimento, para a salvação. Paulo diz que a tristeza segundo o mundo produz a morte. Judas experimentou essa tristeza segundo o mundo porque ele se entristeceu. Após o Senhor Jesus ser preso, Judas foi até os religiosos para entregar as moedas de volta, porque percebeu que havia entregado o sangue inocente. Mas essa não era uma tristeza segundo Deus, era uma tristeza segundo o mundo, que gera morte. Já a tristeza de Pedro é uma tristeza segundo Deus. Pedro experimentou essa tristeza. Com isso, irmãos, nós conseguimos perceber claramente a diferença entre Pedro e Judas. Judas, após ser condenado, ficou triste, teve o seu remorso, devolveu o dinheiro, chorou provavelmente, se entristeceu, mas não experimentou o arrependimento segundo Deus e experimentou a morte. Por outro lado, Pedro experimentou uma tristeza segundo Deus, se arrependeu dos seus maus caminhos e, como veremos no final desse evangelho, foi restaurado por Deus e mudou completamente a sua atitude. Segundo a tradição, esse Pedrão aqui, que está com medo de servos, de pessoas comuns, é o mesmo que dará a sua vida por Jesus mais tarde. Segundo a tradição, chegou a ser crucificado de cabeça para baixo. Lá em Atos, quando ele sai da prisão com uma mensagem: é proibido falar de Jesus, senão você vai preso novamente. Resposta desse Pedrão: estou nem aí, importa antes obedecer a Deus do que aos homens, eu não estou nem aí para vocês, eu vou continuar pregando. Eu não vou deixar de falar nesse nome. Irmãos, nesse ponto nós aprendemos algumas lições. Em primeiro lugar, nem toda a tristeza é segundo Deus. O ímpio se entristece às vezes com a sua própria injustiça. Não é porque está triste, não é porque está chorando que isso quer dizer que é arrependimento. Nem toda a tristeza é sinal de arrependimento genuíno. Quantas e quantas pessoas você já não conheceu, e eu conheci também, que choraram amargamente por seus pecados, aparentando ser um arrependimento. Mas a vida dessa pessoa, partindo desse choro, não mudou em absolutamente nada. Na verdade, foi só piorando, mostrando que não era um genuíno arrependimento. Chorar não quer dizer nada. O verdadeiro arrependimento, ele nos leva à mudança, a considerar melhor os nossos atos. O remorso deixa você triste. Deixa você triste porque você pecou, ofendeu alguém.
mas o arrependimento, ele te empurra para a mudança. Em segundo lugar, como cristãos devemos fugir da prepotência de pensar que nós somos imbatíveis. Paulo, em 1 Coríntios 10, 12, disse: quem pensa estar em pé, veja que não caia. Tome cuidado para não cair. Prepotência. Pedro foi prepotente. Esses aqui podem te negar, mas eu não. Eu vou morrer contigo. Jamais. Eu darei a minha vida por ti. Jamais te negarei. Prepotente. Nós podemos se lembrar de homens ao longo da história que foram também prepotentes, como Caio Fábio, Jimmy Swaggart, e podemos acrescentar agora Steve Lawson também nessa lista. O fato é que nós só estamos de pé por pura graça de Deus. Não é porque você é bom, não é porque você é um super-herói da fé, não é porque você é supra-espiritual. Se você está em pé, é a graça. E você só vai se manter em pé enquanto olhar para essa graça de Cristo. Terceiro lugar, nós somos falhos e caímos. É muito fácil condenar Pedro, mas se estivéssemos naquela noite, talvez faríamos pior. É muito fácil. Nós também cedemos às tentações diferentes da de Pedro, claro, mas por vezes nós caímos. Mas o que fazer quando nós caímos? Caímos. Então, em terceiro lugar, quando cairmos em tentação ou tentações, devemos imediatamente recorrer ao Senhor Jesus Cristo, arrependidos. Em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, o evangelista João disse assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Meu intuito ao falar essas coisas para vocês é que vocês não pequem ao ler essas verdades sobre Jesus. Mas João sabe que todo mundo é pecador, então ele diz assim: se todavia alguém pecar, então lembre-se, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então lembre-se de Jesus Cristo. Se você pecou, se você falhou, se você caiu, talvez você caiu ontem à noite, lembre-se do seu advogado, Jesus Cristo, o justo, a propiciação pelos seus pecados. Em quarto lugar, para não cair, não menospreze os meios de graça que Deus proveu para te fortalecer. Não menospreze. Deus te deu meios para que você lute contra o pecado. Não menospreze. Não lute sozinho. Jamais. Os meios de graça só para que você recorde a palavra de Deus, a oração e a comunhão com os santos. É por meio do discipulado que você se tornará forte e perceberá que você não está nessa luta sozinho. Então, busque alguém, busque um irmão, uma irmã, alguém piedoso ou piedosa, e comece a se relacionar com essa pessoa, num relacionamento de discipulado. Não ande sozinho, jamais. Em quinto lugar, após recorrer ao Senhor arrependido, ajuste as suas atitudes aos padrões exigidos pela palavra de Deus. Não basta chorar só de arrependimento. Chorar é fácil, até ator faz isso. A questão é o que acontece após as nossas lágrimas. Se não forem lágrimas de crocodilo, isso vai redundar em mudança, em mudança. Quando nós olhamos para a história de Pedro após a ressurreição, quem foi Pedro depois da ressurreição de Jesus? Quem foi Pedro depois que ele foi restaurado? Veja o que Pedro fez em Atos. Não é o mesmo Pedro. Não é a mesma pessoa. Assim deve acontecer conosco. Em sexto lugar, Deus é soberano mesmo em meio às nossas quedas. Não é que Deus estava torcendo para você cair, você caiu, Deus falou: nossa, por essa eu não esperava. Não acredito que essa pessoa caiu assim. Deus continua reinando soberano sobre todas as coisas. E eu pergunto a você, Deus pode nos impedir de pecar se Ele quiser? Pode. Pode ou não pode? Nós escolhemos pecar. Não é culpa de Deus. Quando Deus colocou uma árvore no jardim e Adão comeu, o problema era resolvido se Deus não tivesse colocado essa árvore lá. Mas a queda é culpa de Adão. Assim como o pecado é culpa minha. É minha culpa. Quando você peca, é culpa sua.
Mas Deus continua soberano sobre todas essas coisas. E naquela noite, Jesus já antecipou que sabia o que ia acontecer com Pedro. E aconteceu. Jesus poderia ter impedido? Poderia. Mas não impediu. E nisso ele reina soberanamente. Deus, ele age em meio às nossas quedas, em meio às nossas lutas também. Isso também acontece para nosso crescimento. Quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós sofremos, todas as vezes que nós caímos ou cometemos erros, nós aprendemos. Pessoas sábias aprendem com o erro. Os tolos não aprendem com o próprio erro. Pessoas sábias aprendem com os erros dos outros também. Pessoas tolas não aprendem nem com o seu próprio erro. Então até mesmo a queda. E eu e você, que temos anos e anos de cristianismo, podemos olhar para trás e lembrar de inúmeras quedas que tivemos. E aprendemos. Saímos machucados, talvez trazemos até hoje sequelas disso, mas nos tornamos mais fortes, fomos treinados. Quando nós olhamos para essas tentações, e eu vou colocar provações no mesmo saco junto aqui, apesar de ser separado, mas essas tentações ou provações também, resultam num processo purificador para mim e para a sua vida. Produz em nós a maturidade, firmeza na fé. Veja o que Tiago disse lá no capítulo 1, versículo 2 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ele está falando aqui de provações, mas o princípio é o mesmo. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu pergunto a vocês, vocês querem ou não querem ser alguém mais completo, alguém mais maduro e íntegro na fé? Claro que queremos. Então, não reclame quando você passar por provação. Na verdade, Tiago está dizendo assim, se alegrem quando vocês passarem por provações. Se alegrem. A tentação é uma forma de provação. Então, se alegrem quando vocês passarem, mas se entristeça muito quando vocês caírem e se arrependam. Eu não estou dando aval para você sair pecando, eu vou pecar doido a rodo aqui porque eu preciso crescer. Não é para isso. Vencer a tentação te torna muito mais forte do que cair na tentação. Porque uma vez que você cai na tentação, você carrega sequelas, você sofre quedas e às vezes quebra a perna. Isso vai te dificultar durante a sua vida cristã de caminhar passos mais longos por conta de uma queda que você teve lá atrás. Nem todas as sequelas são sequelas suaves e que não trazem consequências. Às vezes traz consequências terríveis e a gente tem que arcar com elas. Como nós podemos perceber no nosso texto, aqui Satanás estava peneirando Pedro naquela noite. E essa imagem de peneirar, eu estou extraindo das próprias palavras de Jesus, que disse outrora que Satanás havia intentado peneirar Pedro. Pense nessa imagem, irmãos. O que era esse ato de peneirar? Você peneirava um trigo, por exemplo, para que se soltasse as cascas, e você jogava para cima para que o vento levasse a casca embora e ficasse só o grão puro, que é o que interessava. Mas veja esse ato de ser chacoalhado de um lado para o outro, jogado para cima, de um lado para o outro, jogado para cima várias vezes. É isso que Satanás estava fazendo com Pedro nessa noite, e é isso que ele faz comigo e com você. O que aconteceu com Pedro naquela noite, invariavelmente acontecerá conosco também. Mas ainda assim, é um processo de purificação. Ainda assim, ser jogado de um lado para o outro, passar pelo vale da sombra da morte, passar pelo jardim da tentação, ainda assim é um ato onde Deus está nos forjando a sermos mais parecidos com Cristo. Cristo foi tentado lá naquele deserto. Então nós devemos ter em mente que apesar de que a nossa luta, que nós estamos numa luta contra o pecado, ainda assim precisamos depender abertamente da graça de Deus e entender e enxergar nas tentações e nas provações Deus forjando o nosso caráter.
Satanás vai tentar nos peneirar todos os dias, assim como fez com Pedro. Agora, note o que Pedro registrou em 1 Pedro 6,7. Veja como ele entende esse processo de sofrimento como uma purificação. Ele disse assim, 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda mais que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Como é que você purifica o ouro? Como é que você remove as impurezas do ouro? Está junto. Como é que você separa? Não tem jeito, é através do fogo. É através do fogo. Esse mesmo Pedro, que nessa noite negou Jesus, que saiu dali para chorar amargamente, ele está dizendo que o fato de a gente passar por todo tipo de tribulação é para que fique comprovada a nossa fé, é para que ela seja provada como mais valiosa do que o ouro, porque é genuína e redunda em louvor e glória a Jesus Cristo. A negação de Pedro certamente purificou o coração dele, mesmo apesar do seu horrível fracasso. Certamente, irmãos, aquilo que aconteceu naquela noite, somado à forma como Jesus restaurou Pedro no final desse evangelho, sem sombra de dúvida, encorajou Pedro a encarar com mais força as provações, talvez provações até maiores do que essa, sem negar a Cristo novamente. Quando Jesus restaura Pedro, lá no capítulo 21, versículo 18 a 19, veja como Jesus anuncia que esse mesmo Pedro, que caiu aqui, ele vai glorificar a Deus com a sua própria morte. Aquele que estava temendo morrer, vai glorificar a Deus com a sua própria morte. Disse assim, o Senhor, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não desejar. E aí João, comentando isso, ele disse, Jesus disse isso, para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Irmãos, Pedro daqui para frente nunca mais foi o mesmo. Certamente, irmãos, que naquela noite, Pedro deve ter pensado que era o seu fim. Veja bem, Pedro fracassou abertamente, ele negou Jesus Cristo diante de pessoas simples, enquanto o Senhor Jesus, diante das altas autoridades, se manteve firme, falando a verdade. Certamente passou pela cabeça de Pedro que já era seu ministério apostólico, que já era, estava tudo acabado, Jesus estava ali sendo bofeteado para tudo quanto é lado, não sairia dali. Pedro imaginou que já houvesse acabado para ele, mas Cristo ainda não havia acabado com Pedro. Nós vamos ver que ele vai acabar com Pedro lá no último sermão, que eu vou pregar nesse evangelho. Mas a história da negação de Pedro, irmãos, é contudo uma lição sobre segurança da graça salvadora de Deus. Na verdade, essa história não deve ter a sua ênfase na queda de Pedro. Ela está aqui, está registrado, é sobre isso que eu estou falando, Pedro realmente caiu. Mas a ênfase que nós devemos dar nessa história é no perdão oferecido pelo Senhor Jesus Cristo, na restauração. Porque nós todos somos Pedros, todos nós caímos, todos nós falhamos e devemos nos lembrar que temos um advogado. Essa história não foi contada para meramente nos lembrar das nossas fraquezas, ainda que lembremos. Ela não foi escrita para isso. Essa história foi para nos assegurar da maravilhosa segurança que nós temos em Cristo Jesus. Essa segurança inabalável. Além disso, irmãos, durante essa noite escura da tentação de Pedro, embora a sua coragem, a sua devoção tivesse fracassado quando posto à prova, a sua fé não fracassou, a sua fé não falhou. É verdade. Falhou com relação à sua devoção, fracassou com relação à sua coragem, mas a sua fé não. E foi isso que distinguiu ele de Judas. A negação de Judas foi uma rejeição deliberada, aberta, premeditada, total e final.
consequência, claro, da descrença pura de um coração duro. Mas quando nós olhamos para o apóstolo Pedro, a negação dele foi um ato instigado por um momento de fraqueza, de covardia. Um momento de fraqueza e covardia. Quantos momentos de fraqueza e covardia você já não teve na sua vida? Eu posso citar para você uma lista. E você também. Porém, a fé fundamental de Pedro, permaneceu intacta. Que é o que acontece comigo e com você. Nossa fé salvadora permanece intacta. Mesmo em meio ao desânimo, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às quedas. Sofremos, choramos amargamente como Pedro. Mas essa fé fundamental permanece intocada. Porque ela nos foi dada de presente por Jesus Cristo. Jesus sabia que a negação de Pedro não era fruto de um coração não regenerado, como foi no caso de Judas. Por isso, logo depois da sua ressurreição, o que o Senhor Jesus Cristo fez? Amorosamente procurou Pedro e restaurou de uma forma linda. Linda. Eu não sei em que pé anda a sua vida cristã. Eu não sei como você tem lidado com as provações e tentações que você tem passado por esses dias. Mas uma coisa é certa. Se você de fato é um filho de Deus, você vai experimentar a tristeza segundo Deus quando você cair. Você vai lamentar muito, você vai chorar. E você vai olhar para a sua condição, vai se arrepender com arrependimento genuíno. Você terá em mente que você de fato pecou contra o Deus Santo. Mas ao mesmo tempo, você saberá que encontrará nele perdão pelo que você fez. Você saberá que encontrará nele restauração. Você saberá que encontrará um advogado. Você se tornará um ouro mais puro. Portanto, se você, à semelhança de Pedro, tem fracassado na sua jornada cristã, assim como Pedro, acompanhando Jesus à distância, esse negócio de acompanhar Jesus à distância é problemático. Pedro estava acompanhando o seu mestre à distância. Se você tem feito isso, ou tem amado o presente século, mais do que a Jesus Cristo, então eu suplico a você, nessa manhã, que você ouça o cantar do galo da sua consciência. Que o galo cante aí na sua consciência nesse momento. E que você, com os seus olhos da fé, consiga vislumbrar o Senhor Jesus fitando os olhos em você. Eu rogo ao Espírito Santo que esmague a sua consciência nesse momento e que você de fato experimente a mesma tristeza que Pedro experimentou naquela noite. E que você chore amargamente por causa dos seus pecados, por causa da sua rebelião, e seja restaurado por Jesus Cristo ainda hoje. Último ato, e eu vou parar, deixar para o próximo sermão isso aqui. Jesus será condenado pelo Sinédrio e depois disso levado a Pôncio Pilatos. Eu vou encerrar por aqui e peço a você que curve a sua cabeça.